Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para a aula a respeito do projeto básico, do termo de referência, do projeto executivo e do anteprojeto. Então, nós vamos iniciar falando sobre termo de referência e projeto básico. Bom, o termo de referência, ele é uma denominação que veio com o pregão, né? Vejam, quem estava acostumado a lidar lá com a Lei 8666, nunca tinha ouvido falar em termos de referência. Então, quando que ele surgiu? Ele surgiu com a Lei 10.520 de 2002, com a Lei do Pregão. Então, termo de referência é para pregão, né? E aí, tecnicamente falando, o ideal é quando se faz uma licitação pela Lei 8666, se use a expressão projeto básico. Quando se faz uma licitação de pregão, né, lá pela 10.520, a gente vai usar o termo de referência. Acontece que na prática há uma certa confusão no sentido de que, vamos fazer um TR, e quando a gente vê uma licitação pela Lei 8666. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que o que interessa, alunos desses cursos aqui de licitação, que o que interessa, na verdade, é o conteúdo daquele documento. Eu me lembro uma vez, dentro da administração pública, né, da minha carreira, de ter sido questionada por uma empresa porque a administração ela tinha denominado de memorial descritivo. Se eu estou falando aqui e tem algum engenheiro, algum arquiteto que está me escutando, vai dizer, não, tem diferença, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas, na verdade, para a administração pública, falar sobre termo de referência ou projeto básico, ela faz sentido dentro desse contexto da própria legislação. E a gente vai entender, obviamente, se eu chamei um termo de referência como memorial descritivo, ou chamei um projeto básico com os elementos de um memorial descritivo, ou denominando de memorial descritivo, o que importa é aquele conteúdo. E eu, naquela impugnação, né, eu como procuradora, né, como profissional da área jurídica, eu disse, olha, na realidade não tenho que anular nessa licitação, porque o conteúdo é um conteúdo de projeto básico. Dito isso, vamos entrar um pouquinho mais aí na questão do termo de referência. O termo de referência, ele vem conceituado no artigo 6º. Bom, na Lei 14.133, este artigo 6º da Lei 14.133, ele tem 60 conceitos, é muito conceito. E é importante que isso tenha sido colocado ali. A princípio, né, quando a lei foi aprovada, aliás, já na fase lá do projeto, assustou um pouco a gente ter 60 conceitos, mas havia uma crítica na Lei 8666 porque tinha deixado de lado alguns conceitos, né? E isso não existe mais, pelo menos de tudo que eu tenho lido ali naquele artigo 6º, está praticamente, os principais conceitos estão contemplados. Então, no artigo 6º, inciso 23, está dito que é um documento necessário, o termo de referência, é um documento necessário para a contratação de bens e serviços. Bens e serviços, eu diria bens e serviços comuns, porque se o termo de referência ele tem o seu nascedouro, né? Culturalmente o nascedouro do termo de referência, ele é do pregão, e o pregão é para bens e serviços comuns, então a gente usa a terminologia termo de referência para bens e serviços comuns. Isto é o termo de referência em relação à modalidade pregão, porque a gente sabe que são duas modalidades principais na Lei 14.133, o pregão e a concorrência. E nós vamos usar a concorrência muito mais, né, para bens e serviços que não sejam comuns. Eu diria que é para bens e serviços especiais. Então, voltando aqui. O projeto básico, no artigo 6º, inciso 25, artigo 6º, inciso 25, é o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra
A obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços. Vejam, o que se faz com o projeto básico na Lei 8.666? Para bens e serviços, né? Então, na Lei 8.666, projeto básico para bens e serviços. Mas eu tenho serviços também no pregão, mas quando veio o pregão em 2002, os serviços comuns, então a gente usa o termo de referência. Isso enquanto nós temos a Lei 8.666 e a legislação do pregão. Agora, no contexto da 14.133, o projeto básico ele vai ser utilizado mais para obras, serviços de engenharia e serviços especiais, ok? Serviços especiais que estariam numa categoria aí, né, que classificaria, o que abarcaria, melhor dizendo, os serviços técnicos especializados, porque a lei faz essa distinção, por vezes, entre serviço comum e serviço técnico especializado. Muito bem, mas qual a razão da elaboração destes documentos? Enfim, para que serve o projeto básico e o termo de referência? Para que serve? O que a gente precisa com isso? Bom, esses são documentos elaborados na fase interna da licitação. Nós temos a fase interna e a fase externa, que começa com a publicação do edital, ok? Fase externa, publicação do edital. É quando aquela licitação é conhecida, passa a ser conhecida de todos, né? Pelo menos aqueles que têm acesso, se torna pública. E aí a fase externa. Dentro da fase interna, extremamente importante, fundamental, na Lei 14.133, é a fase do planejamento. Inclusive, planejamento foi alçado a princípio, lá no artigo 5º, caput, né? Você lembra? Estão lembrados da aula anterior, das aulas anteriores? A gente falou a respeito disso, do planejamento como um princípio da licitação. Portanto, o planejamento ou a fase interna, ela assumiu uma dimensão muito grande na nova lei de licitações. Na Lei 8.666, o planejamento já é importante. Na Lei 8.666, ele sempre foi importante, né? Mas, quer dizer, tudo que vem antes da publicação do edital. E projeto básico e termo de referência fazem parte dessa fase interna. Mas quem é o responsável pela elaboração desses documentos? Quem é o responsável pela elaboração desses documentos? Isso sempre aparece em cursos, as pessoas perguntam, mas quem tem competência para elaborar um TR, né? Ou um projeto básico? É quem a administração disser que tem competência. Então, uma coisa é na União, outra coisa é no Estado, outra coisa é no município. Dependendo do objeto, é sempre alguém que conhece a matéria. Eu não vou colocar para fazer um projeto básico alguém que não conhece a área de engenharia, de arquitetura. Obviamente que não se faz isso. Porque a pessoa, o servidor que vai fazer esse trabalho, ele assume responsabilidade em cima daquilo que ele está fazendo. Quer dizer, ele tem responsabilidade técnica por fazer um projeto básico com informações suficientes que vão levar a uma contratação adequada. Então, assim, gravem isso. Tem que fazer este documento com a responsabilidade necessária, porque se alguma coisa der errado lá na frente, na fase de execução, aquele servidor vai responder por isso. Ok? Então, essa responsabilidade de quem elabora um projeto básico em termos de referência é muito grande. Outra coisa, como eu disse, lá na frente, na fase de execução do contrato, se tiver problema ali, e isso não é incomum, a empresa que está executando dizer assim, olha, ficou faltando alguma coisa aqui, olha, não foi previsto isso, olha, o material não está adequado, tem que trocar. E aí, como que fica? Uma vez, conversando com a área de engenharia, alguém me disse assim, é normal errar no projeto básico, a gente calcula uma margem de erro aí de 15%. Só que agora, na nova lei de licitação, o responsável técnico pelo projeto básico e pelo TR, ele vai responder pelos seus atos.
Nós temos isso na nova lei de licitação, coisa que não acontecia de forma clara, né? Não estava na lei 866, não está na lei 866, esse dispositivo foi lá para a 14.133 e mais para frente aqui nesse curso, o professor da matéria vai conversar com vocês a respeito disso. Então, o projeto básico, como eu disse, ele é elaborado na fase interna da licitação e ele conduz aquele objeto, quer dizer, um bom projeto básico, um bom termo de referência, ele vai conduzir, ele vai levar a um sucesso da contratação, a uma eficiência, uma eficácia e uma efetividade naquela contratação. Aliás, a respeito, tem uma decisão do Tribunal de Contas da União, que vocês devem ver na projeção aí, que diz que a falta de projetos antes da realização do certame licitatório deve ser considerada uma falha extremamente grave. Eu grifo o extremamente grave, vez que representa a origem de modificações de obras públicas ou projetos, né, ao longo da sua execução e possibilita fraudes na licitação, bem como aditivos que modificam completamente a obra inicial, o Acórdão 2798 de 2009, eu sei que vocês gostam de anotar aí. Então vou repetir, Acórdão 2798 de 2009. Então é uma falha grave. A gente já ouviu falar, né? A obra começou custando tantos milhões e agora ela está 4, 5 vezes mais o valor. Daqui a pouco tem um aditivo e outro aditivo, ela está 3, 4, 5 vezes mais cara. São os aditivos que estão sendo feitos ao longo da execução do contrato e há uma grande preocupação dos órgãos de controle externo em cima disso. Aditivos que vão encarecendo, obviamente, aquela obra em função de um mau planejamento inicial. E aqui, eu acabei de falar que o TCU ele condenou, né, ele reprovou a inexistência. Bom, eu não tenho como fazer uma obra sem o projeto básico, mas não é que eu não tenho, até é possível entregar isso para a contratada, né? Ela faz o projeto básico, o projeto executivo e a execução, ela pode fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que eu não começo uma execução sem um projeto básico, seja feito pela administração, seja um projeto básico feito pela própria contratada. A respeito disso, a gente sabe que lá no regime diferenciado de contratações, cuja lei do artigo 1º a 47A está sendo revogado pela 14.133, no RDC iniciou-se essa prática de dar para a empresa, né, numa contratação integrada, de entregar para a empresa a elaboração de um projeto básico, do projeto executivo, e ela já começa a execução, né? Inclusive, o orçamento pode ser até sigiloso. Mas pela lei 866, eu tenho que ter o projeto básico, e esse projeto básico vai ser colocado em anexo ao edital da execução. Edital esse que também vai ter que ter o projeto, ou não, né? Vai ter que ter o projeto executivo no seu escopo. Ou eu contrato o projeto básico, vamos supor que a administração ela não tenha pessoal para trabalhar, não tem engenheiro suficiente, enfim. Ela faz uma licitação do projeto básico. Feita a licitação do projeto básico, ela faz a licitação do projeto executivo junto com a execução. Essa é a fórmula mais rápida. Ela pode fazer um projeto executivo, uma licitação separada da execução? Até pode, mas não é recomendado porque administrar essa forma de contratação é muito difícil. Então, projeto básico e o projeto executivo junto com esta contratação. Muito bem. Então, se mal elaborados, como eu disse, os problemas a gente vai colher lá na frente com uma série de aditivos e com uma dificuldade muito grande até relacionada a essa própria execução. O projeto básico e o TR devem ser assinados. Eles são assinados pela autoridade competente, que é aquela destinada à elaboração desses documentos. Para a correta elaboração de um TR ou de um projeto básico, a administração tem que definir ali o que ela quer resolver naquele momento. Então, qual é o problema? É como se quem está acostumado a fazer projeto, digo até projeto acadêmico, quem está acostumado a fazer apresentações dentro de uma produção, né, dentro de uma área de produção, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Eu tenho que definir
o problema. Que problema que eu quero resolver? Eu tenho que definir o problema. Ah, eu quero construir um prédio. Ah, eu quero reformar o laboratório. Ah, eu tenho que reformar o auditório. Esse é o problema. Quais são as hipóteses, né? Quais são as alternativas para fazer aquele trabalho? Então eu vou contar com a minha equipe interna da administração, eu vou contratar uma empresa que vai fazer isso, né? Execução direta ou indireta por meio de uma empresa, e a empresa, ela vai trazer todo o material, ou eu tenho material, vou comprar separado, vai ver que sobrou um material aí na administração, eu posso usar nesta reforma. Então, e este é o escopo contratual. E essa definição não é da cabeça do chefe de plantão. Essa definição, ela é técnica. Essa definição, ela é fundamental e ela tem que estar muito clara, muito explicitada num projeto básico, que aí nós estamos falando de obra, né, serviço de engenharia, num projeto básico ela tem que estar muito detalhada qual o material que vai usar, qual é o prazo que a empresa vai ter para aquela execução. Eu preciso disso em 2 meses. Uma coisa é precisar, outra coisa é o mercado poder te atender. Uma coisa é eu contratar para fazer uma obra de 2 meses e o mesmo escopo em 4. É mais caro em 2 meses porque eu vou ter que botar mais gente para trabalhar, óbvio, né? Mas é real, esses 2 meses são reais, porque a gente tem visto muita dificuldade na administração pública de lidar com esses prazos. Às vezes ela tem um prazo padrão. Então construções ou serviços, obras, serviços de engenharia até 650 mil, eu faço isso em 6 meses. Então eu coloco o prazo de 6 meses nesse contrato. Sem um estudo adequado, às vezes até do momento que se está vivendo. Quer dizer, no momento de pandemia, eu não consigo fazer a mesma obra que eu fazia antes em 6 meses, porque vai faltar material, ou porque tem falta de gente para botar no canteiro de obras, teve que ser afastado, né? Então, o prazo é extremamente importante, porque se chegar ao final, ou perto desses 6 meses encerrarem, a empresa não tiver cumprindo aquele cronograma, poxa, ela vai ser penalizada por isso? Foi o erro de quem, né? Se ela veio executando adequadamente com a quantidade de pessoal que ela se comprometeu, é responsabilidade dela ou é da administração que previu um prazo inadequado? E realmente precisa em 2 meses? Precisa em 6 meses? Então, essa natureza de informações, ela tem que vir para dentro de um projeto básico, de um termo de referência. Ok, gente? Era isso que eu tinha a dizer para vocês hoje. Até a próxima aula. Tchau!